Boa tarde a todos, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Vamos iniciar então com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais um estudo do Livro dos Espíritos, pedindo aos bondosos amigos espirituais que guiem as nossas palavras, com a intenção de que cheguem às pessoas que vão participar desse estudo aquilo que os bons espíritos, que Jesus, esperam que sejam direcionados aos corações necessitados. Que seja, pois, em nome de Dr. Hermann, em nome de Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Antes de iniciarmos o estudo, gostaríamos de lembrar que ainda estamos em campanha para as nossas bolsas de Natal. Então, gostaríamos de pedir aos corações amigos e fraternos da Casa do Caminho que lembrem-se, né, que a gente ainda precisa dessa ajuda de todos, para que a gente consiga fazer o Natal das nossas famílias assistidas. Nós ainda temos aí um montante para a gente arrecadar, então a gente conta com a ajuda de todo mundo. Então vamos fazer aí um mutirão nas nossas famílias, com os nossos amigos, para que a gente consiga, sim, assambarcar aí todas essas famílias, tá bom? Contamos com os corações de todos os queridos para que o Natal seja bastante feliz para eles. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Então, a gente está aqui no início do Livro dos Espíritos, com a pergunta de número 1, em que Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa primeira de tudo que existe no universo. É Ele a causa primeira. É Ele que criou tudo, é Ele que tudo faz. Kardec traz para a gente, através dos espíritos, uma ideia muito diferente de Deus. Porque até então, a humanidade tem uma ideia, através das religiões e tudo mais, uma ideia de Deus personificada na figura humana. E a partir daqui, a pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. Isso é muito importante. Porque a gente tinha aquela figura de que Deus era um homem muito parecido com a gente. Então, se ele era um homem muito parecido com a gente, ele estava, a qualquer momento, pronto para errar. Né? Então, ele podia dormir no ponto, e na hora que ele dormisse no ponto, aconteciam as grandes catástrofes, porque ele era muito parecido com a gente. Então, a justiça dele também era muito parecida com a nossa. Só que as coisas não são assim. E a gente vai ver lá nos atributos da divindade, de Deus, que os atributos de Deus não cabe isso, né? A gente vai ver lá. E aí, na pergunta, tanto na pergunta 2 quanto na pergunta de número 3, em que vai lá perguntar o que é o infinito, a gente vai ter exatamente essa explicação. Quando ele pergunta o que é o infinito, vocês vão ver o próximo slide, eu falo exatamente isso. Mas a gente vai ver que Deus é infinito em suas perfeições. Que o infinito é o que não tem nem começo, nem fim. Mas Deus não é um infinito. O infinito é apenas uma abstração para a gente. Dizer que Deus é um infinito é como ele coloca aqui. É a gente pegar o atributo de uma coisa por ela mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma igualmente desconhecida. Então vamos lá. Já falei para vocês a definição do infinito, que não tem começo nem tem fim. E a gente viu lá que infinito é o atributo da perfeição de Deus. Então,
a definição para a gente ela é incompleta. Incompleta por quê? Porque existe uma pobreza de linguagem para a gente definir, né? Para a gente definir o quê? Para a gente definir o que é Deus, para a gente entender o que é Deus. Por quê? O que falta para a gente entender o que é Deus? Muita coisa. Falta a gente caminhar moralmente. Vamos pensar na diferença da gente para Jesus? Será que Jesus entendia mais Deus do que nós? Com certeza. Tanto que Jesus traz para a gente uma outra ideia de Deus, que é Deus Pai. Deus sendo bom, Deus paternal, Deus como o grande Pai universal de uma família universal de que todos nós éramos irmãos, somos irmãos, de que Deus é amor. Ele vem para trazer isso para a gente, para a humanidade. Então, Jesus já inaugura e traz uma outra ideia de Deus. Por que Jesus traz essa ideia de Deus para a gente? Porque Jesus, moralmente, está anos-luz na nossa frente. Então, à medida que nós caminharmos, essa pobreza de linguagem, esse entendimento acerca de Deus, com certeza vai ser muito melhor. E aí, nas provas da existência de Deus, que começa com a pergunta número 4, ele pergunta assim, onde a gente pode encontrar as provas da existência de Deus? Ele diz assim, num axioma que aplicamos à nossa ciência, não há efeito sem causa. A gente encontra a prova da existência de Deus aonde? Na sua criação. Olha o universo, olha a sua criação, olha as suas leis. Olha como tudo funciona. Isso não é obra do acaso, né? Então, olha o que ele vai dizendo. Encontramos provas da existência do homem, podendo reconhecer sua capacidade. Encontramos obras maravilhosas da natureza. Quem criou? Leis perfeitas do funcionamento do universo. Quem as fez? O acaso? Então, são essas as provas da existência de Deus. A gente olha para tudo isso e é exatamente a gente olhando essa obra, a gente olhando as suas leis e a perfeição de todo esse funcionamento que a gente vê a prova da existência do autor, que é Deus. E aí ele continua. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se nada tivesse como base? E aí é ainda uma consequência do princípio de que não há um efeito sem causa. A pergunta aqui que a gente acabou de falar, ó, a humanidade sempre teve um sentimento instintivo de uma força superior. Ela podia não saber quem era, então ela foi falar que era a natureza, que eram deuses, e foi dando nomes, porque ela não sabia, né, o que era. Então ela dava denominações, confundindo o autor pela obra, criando vários deuses. E com Moisés, o Deus único, ele era criado o quê? A nossa forma e semelhança. Então era aquele senhor bravo, de barba. E Jesus depois traz para a gente o Deus do amor. E a doutrina espírita agora traz para a gente o quê? Tira a figura humanizada e traz o que é Deus. Aí nós temos na pergunta 9 que ele fala assim, onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí ele fala assim, tendes um provérbio que diz o seguinte,
Pela obra reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Então, se a gente olha a natureza, né, como se a gente for parar para pensar, olhar para o universo, ver como é que o asteroide, né, porque se a gente for olhar a fundo mesmo, quantos asteroides quantos planetas estão girando sem bater um no outro? A Terra não ter acabado até hoje, né? De repente cair aqui um negócio e acabar com determinados lugares. A gente até sabe que tem coisas que vão se renovar e que vão terminar, mas como que essas coisas estão funcionando direitinho, né? A questão da gravidade, tantas coisas que a gente estuda, que são leis físicas, que são leis de Deus e que funcionam perfeitamente. Isso não pode ser obra do acaso. O orgulhoso, como ele diz aqui, ele quer acreditar que isso não é obra de Deus. Mas é muito interessante porque a gente pega algumas frases, né, de pessoas que não têm um orgulho tão acentuado, que eles falam assim, quem estuda um pouco não diz que isso é obra de Deus, mas quem estuda muito não tem como negar que isso é obra de Deus. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, eu não consigo compreender como tudo está acontecendo. Porque a gente vai vendo, né? Os cientistas falam isso. Eu até ia pegar esse slide para vocês, que são frases de pessoas conhecidas na ciência que eles falam isso. Porque é tão perfeitinho que a coisa acontece. Quando a gente estuda, na minha área, a gente estuda a parte de metabolismo e você vai vendo que é tudo tão perfeitinho que o corpo humano vai encontrando mecanismos e mesmo assim a gente vai dando jeito de estragar, mas que o corpo foi feito perfeitinho para funcionar. Você fica, gente, quem é que criou essa máquina? Foi Deus. Né? E tem coisas que assim funcionam automaticamente, é involuntário. Ninguém fica lá pedindo, vai, agora começa, vai, faz, né? Isso é obra do Criador. Só não vê o orgulhoso. O homem não consegue compreender a natureza do Criador? Aí a resposta dos espíritos é: não, falta-lhe um sentido. Qual é o sentido que ainda nos falta? Exatamente o sentido moral. Ainda falta essa caminhada, esse desenvolvimento moral para que a gente consiga compreender a natureza do Criador. À medida que avançarmos moralmente, né, essa escalada moral do espírito, esse nosso entendimento também se amplia. Mas é necessário que haja essa escalada moral. Aí na 11 ele pergunta, o homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? Olha o que a gente acabou de falar na 10. Sim, quando o homem, pela perfeição, se aproximará de Deus, ele o verá e o compreenderá. A perfeição relativa, porque a perfeição mesmo só quem tem é Deus, né? Então nós nunca seremos perfeitos, porque perfeitos só quem tem esse atributo é a divindade. Então, quando nós chegarmos à perfeição relativa, moralmente caminharmos para esse objetivo final, nós conseguiremos compreender e ver Deus. Já na questão 12, questão 13, que a gente começa a falar sobre os atributos da divindade de Deus, a gente vê lá que é possível a gente compreender alguns dos atributos do Criador. Tanto que a gente vai começar a estudar alguns dos atributos do Criador, mas somente esses são trazidos para a gente no Livro dos Espíritos. Mas não significa que são só esses os atributos do Criador.
Esses que são trazidos para a gente são alguns que nós poderemos, na nossa condição aqui no planeta Terra, em que vamos evoluir moralmente, entendermos. Mas não são só esses os atributos de Deus. À medida que nós caminharmos, evoluirmos moralmente e formos nos transformando moralmente e formos evoluindo até de orbe, provavelmente outros atributos de Deus serão revelados para nós. Mas aqui na Terra, né, na nossa condição de planeta Terra, na nossa condição de espíritos habitantes do planeta Terra, nos foram revelados esses atributos. Mas não significa que Deus está limitado só a eles, tá bom? Primeiro atributo, então, eterno. Eterno por quê? Porque se ele tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada ou teria sido criado por alguém. E aí, por isso, ele não seria Deus. Imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, né, as leis do universo não teriam estabilidade. Então, Deus é imutável. Ele não está sujeito às mudanças. Deus é imaterial, porque se ele fosse material, ele também estaria sujeito às transformações da matéria. Então, esse é um outro atributo da divindade. Deus é único, porque se houvessem mais de um Deus, ele não haveria unidade de vistas, nem um poder no universo, né? Ia ser um desmando, já pensou? Deus do sol, Deus da planta, Deus... Ia ser um desmando, gente. Imagina a gente aqui que gosta, né? A gente fala, é muito... como é que é? É muito cacique para pouco índio. Então, Deus é único, é um Deus só. É uma unidade de vista para tudo. Onipotente. Se ele não fosse onipotente, haveria alguém mais poderoso do que ele. Aí esse seria o Deus. Então a gente tem que entender que Deus é onipotente. Ele é o mais poderoso. Soberanamente justo e bom. Se não o fosse, haveria alguém mais poderoso e aí esse seria Deus. Então, assim como ele é soberanamente justo e bom, o são as suas leis também. E aqui na questão 14, a gente tem que Deus é um ser distinto das criaturas. E a gente não deve confundir a obra com o autor. Isso aqui é coisa de espírito imperfeito como nós, né? Então, dizer aqui, Deus é um ser distinto ou conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo. A gente não acabou de ver todos os atributos da divindade? Como é que Deus poderia tá aí confundindo, né, entre nós, né, a gente confundir a obra com o autor? A gente poderia estar aí misturado com Deus. Não pode, né? Aí diz aqui, se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Porque acreditareis saber, e na realidade nada saberíeis. E como tem gente que se perde quando entra nessas coisas. Fica tanto querendo saber quem é Deus, eu sou parte de Deus, eu sou parte do universo, que se perde nessas questões e enlouquece. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas, e olha como o espírito imperfeito adora um sistema. Tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos.
Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrar-vos delas. Isto se for-vos-á mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Eu marquei isso no meu livro e não é à toa, né? Tanto que é meu livro. Porque isso é o mais importante. É claro que saber o que é Deus, saber os atributos da divindade, isso tudo é muito importante. Saber da justiça de Deus, saber do seu poder, da sua justiça, saber da sua obra, isso tudo é muito importante. Mas o mais importante é a gente olhar para nós e sabermos das nossas imperfeições. Sabermos da misericórdia de Deus, de que esta é uma oportunidade para nós, espíritos imortais, de estarmos aqui, ganhando uma nova chance de revermos os nossos erros, de revermos também os nossos acertos, para que a gente caminhe e faça uma nova história. Sabe, com possibilidades de novos acertos, de novos amigos, de novas relações, de ajudar aqueles que precisam. Porque ele diz aqui, à medida que caminharmos moralmente, as coisas nos serão reveladas. Então, não vamos querer saber as coisas antes de nos melhorarmos. E para nós melhorarmos, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar para o nosso umbigo, não para o umbigo do vizinho. O umbigo do vizinho é do vizinho. E se estamos aqui neste planeta de provas e expiações, é porque temos muito ainda a caminhar, muito ainda a consertar. Nós estamos vivendo num planeta hoje que está passando por uma pandemia ainda assim, né? Hoje mesmo, ontem mesmo nós estávamos conversando aqui, nós estamos diante de uma quarta onda, né? Não sei se é novidade para vocês, mas a China está começando a estocar alimento, a Alemanha está com aumento de Covid de novo. Parece que a gente começa a respirar, quando a gente começa a respirar, vem de novo aumento de caso. Ninguém está falando em lockdown de novo, nada disso. Mas assim, a gente começa a relaxar e as coisas voltam novamente, porque as pessoas o quê? Vivem nas suas individualidades. Uns não querem vacinar, outros não querem usar máscara. E o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com as imperfeições morais? Tudo a ver. Nós não sabemos viver em sociedade. Nós não sabemos nos ver como irmãos. Olha o que Jesus trouxe de Deus para nós. Nós somos irmãos, nós somos uma grande irmandade e nós não nos enxergamos assim. Se nos enxergássemos como uma grande irmandade, estaríamos todos colaborando em sociedade. Estaríamos todos lendo a mesma cartilha. Estaríamos todos chorando. Essa pandemia no Brasil deixou mais de 800 mil crianças órfãs, com menos de 5 anos. É muita criança. E isso dados oficiais, fora o que a gente não sabe. E não é órfão só de mãe, é órfão de mãe e pai. Porque provavelmente, órfão só de mãe, órfão só de pai, o número é muito maior. Então, temos muitas coisas ainda para aprender aqui. Para aprender com Deus, para aprender com suas leis. Para se perder nos sistemas, para se perder, né, com coisas que Deus está falando aqui.
que é mais importante? O mais importante é nos melhorarmos moralmente, para entendermos tudo isso que a gente veio aqui falar na aula de hoje. Então, vamos encerrar sim a nossa aulinha. Eu ainda tenho mais um slide e a gente encerra. Olha lá nós orgulhosos, né? Olha o que o panteísmo significa muitas vezes para nós. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. Então, nós encerramos aqui com esse slide. Né? Já que a gente não pode ser Deus, vamos ser uma parte dele, não é isso? Mas não, vamos arregaçar as nossas mangas, vamos trabalhar, vamos pensar sobre tudo isso que a gente falou no estudo da tarde de hoje. Né? Vamos pegar aí a parte que nos cabe na obra da criação. Vamos fazer aquilo que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Vamos ser, sim, trabalhadores de Cristo. Vamos ser, sim, os facilitadores de Jesus e dos Espíritos para amenizar a dor no mundo. Né? Não vamos esperar que só os políticos façam, não vamos esperar que só os órgãos governamentais se movam. Vamos fazer a nossa parte. Nós podemos. Essa pandemia nos deu a possibilidade, às vezes nós sabemos que alguém está internado e não tem com quem deixar a criança, vamos nos oferecer para tomar conta. Ou alguém que a gente sabe que está triste, vamos fazer companhia, né? Vamos nos irmanar. A gente precisa se relacionar. Nós precisamos nos relacionar. Nós estamos ficando autistas sociais. Nós temos que rever toda essa situação, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa prece e encerrar o estudo da tarde de hoje. Que seja em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Dr. Herman, em nome de Bezerra, patrono deste estudo, é que pedimos, Senhor, para encerrar o estudo da tarde de hoje, debaixo do teu amparo, da tua proteção, pedindo sempre para abençoar todos os lares que aqui estiveram juntos de nós, amparando, protegendo, sustentando e auxiliando. Que assim possa ser, graças a Deus.